Boa noite. Dando sequência aos nossos trabalhos, autorregulação. Convido a sentar à mesa o professor Dr. Luiz Gustavo Carvalho. Chamo também a senhora Elka Lima, bacharel em Direito, auditora fiscal da Receita Estadual Cefaz de Alagoas, desde 2002, julgadora, titular do Conselho Tributário do Estado de Alagoas, atualmente assessora técnica do gabinete do secretário especial da Receita Estadual Cefaz Alagoas. Atualmente líder do programa Contribuinte Arretado Cefaz Alagoas. Pós-graduação em Direito Público e Direito Tributário pela ESANC. Expositor 2, Bruno Santos Lins de Oliveira. Advogado, coordenador e professor do IBET Maceió. Professor conferencista do IBET Brasil, mestre em Direito Tributário PUC São Paulo, especialista em Direito Tributário PUC São Paulo, secretário-geral da Comissão de Estudos Tributários de Alagoas, OAB Alagoas, 2022-2024. Expositor 3, Guilherme Emanuel Lanzilotti Alvarenga. Advogado e procurador do município de Maceió, atual chefe da Procuradoria da Fazenda Pública Municipal. Doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais pela UF. Mestre em Direito Público UFAL, professor de Direito Constitucional e Direito Tributário. Passo agora a palavra ao professor Luiz Gustavo. Olá, pessoal. Aqui de novo, cumprindo essa missão, nossa colega da comissão, doutora Maria Beatriz. Obrigado, Bob. Infelizmente, teve um imprevisto, não pôde cumprir a missão de mediar esse painel. Cá estou. Bom, pessoal, chegamos aí no último painel. Como já havia dito, pensamos num evento sobre compliance. Inicialmente, uma preocupação muito forte com o papel do advogado nos processos de tomada de decisão e gestão de risco, o papel do auditor contábil, a intervenção deles por meio dos pareceres técnicos, auxiliando os gestores nesse processo de tomada de decisão. Hoje, falamos sobre as ferramentas de tecnologia à disposição dos players, digamos assim, envolvidos no compliance. E, por fim, finalizando agora a perspectiva do poder público sobre compliance fiscal, especialmente sobre a autorregularização. Então, agradeço aqui aos presentes, a Elka por ter aceito o convite, representando a Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas, doutor Guilherme, representando aí a Procuradoria do município de Maceió, e nosso secretário-geral aqui da Comissão de Estudos Tributários, doutor Bruno, que aceitou aí a missão e que está no enrascado, hein, Bruno, hoje? A missão é sua. Bom, pessoal, então vou começar pedindo aí a Elka para se pronunciar inicialmente. Vou abrir perguntando, nesse contexto todo, né, nessa preocupação na gestão do risco, qual a importância do procedimento, obrigado, minha querida, do procedimento, do processo, enfim, da autorregularização aos olhos do fisco e consequentemente, também, o que ela acha na visão do contribuinte. Olá, boa noite a todos. Uma satisfação para a gente da Cefaz estar aqui. Esse assunto me entusiasma muito. A autorregularização, ela é uma fórmula, né? É uma saída que tem dado certo ao redor do mundo, e o Brasil copiou isso. Alagoas saiu na vanguarda em 2018, publicou uma lei que trouxe para a Fazenda Estadual a autorregularização de uma forma bem robusta, que é manifestada na forma do programa Contribuinte Arretado. Aí, agora, para ser assertiva com relação à sua pergunta, assim, quando a gente fala de autorregularização e fazendo o cotejo dela, do que ela traz de bom para o contribuinte e para o geral, já que eu estou na casa dos advogados,
eu diria que ela é oportuna e é muito útil no sentido da gente evitar o contencioso tributário. A gente sabe que, ao longo dos anos, a gente tem observado o quê? Todos os estudos que são feitos, quando vão olhar número e vai olhar o estoque de processos que estão tramitando no contencioso das 3 esferas de poder, superou mais de 50%, está nos 75%, segundo o INSPER, né, do PIB. Então, isso é muito significativo, e isso afeta o Brasil de forma negativa, porque aí a gente vai ver, sempre quando a gente vai olhar o Brasil comparado com demais países, que ele fica numa posição altamente ruim. O custo Brasil, né, o accountability, como a gente chama, o compliance e tudo mais, a gente está ainda engateando, por mais que se esforce nesse sentido. Então, a autorregularização, ela vem no sentido de evitar, então, que haja a autuação. E é altamente interessante, então, quando eu falo de gestão de risco, que haja, da parte do contribuinte, né, do empresário, uma maturidade no que tange ao cumprimento das obrigações tributárias, seja ela de natureza que for. E é por isso que esses programas de autorregularização, a exemplo do programa Contribuinte Arretado, ele vem e ele tem um tripé muito forte, que é o de agente, Estado, credor, né, ciente de que a legislação, né, a selva tributária, como dizia Augusto Becker, é complexa mesmo, é tentar simplificar ela, e a gente tem ações já concretas que a gente vem fazendo, a Fazenda de Alagoas, de 2018 para cá. Quem labuta na área sabe aqui que a Fazenda ela eliminou, por exemplo, a GST, a gente eliminou já a DAC, a gente não tem mais a autenticação de livro físico, e uma série de coisas, mas a mais significativa mesmo é a DAC, que era o documento que antecedeu a AFD, que era realmente a maior redundância, a maior burocracia que tinha era com relação a ela, e a gente conseguiu soltar ela. Poucos estados, até da federação, conseguiram efetivamente isso. Outro aspecto positivo, quando a gente fala em gestão de risco, eu diria que seria para o contribuinte, do ponto de vista dele, de ele se ver, né, ele dentro de um todo, né, todo o universo de contribuintes inscritos no CACEAL, se ele vai vislumbrar a justiça fiscal. Em que sentido? Veja, a gente está aí para soltar o rating dos contribuintes. A gente vai classificar os contribuintes aqui de Alagoas inscritos de acordo com critérios que a gente tem lá. O algoritmo está pronto e está em vias de ser até já sair para testar e tal. A gente vai conseguir com isso vai ser um passo e tanto, porque a OCDE, né, que é um dos organismos mais importantes ao redor do mundo que estuda essas coisas, ela já viu que a administração tributária moderna, que é saudável e que ela consegue até aumentar a arrecadação sem aumentar efetivamente a carga tributária. Por quê? Porque ela vai dar meios o Estado, como a gente vai fazer com essa classificação, de mapear os contribuintes. Então, aquele bom contribuinte, que é aquele que realmente se esforça para cumprir, que se preocupa em pagar em dia o tributo e tal, ele vai ter um tratamento específico nosso. Aquele que se esforça, mas não tem um bom advogado, que não está bem assistido por um contador, né? Ele se esforça, mas ele não tem essa assistência, ele não compreende bem a legislação. Então, a gestão de risco, eu diria que vem nesse sentido, que o interessante era que ele tivesse, sim, essa equipe multidisciplinar, né? Mas quando a gente espera, né, a gente está fazendo que quando a classificação realmente sair, a gente veja esse amadurecimento por parte do contribuinte, do empresário, para ele ver que a coisa vai ser para valer, que a gente vai ter condições de classificar, que a gente vai classificar de A até F. O A é o excelente, com as variáveis lá que a gente já fez e tudo. É um robô que vai fazer, assim, é uma coisa bem madura, porque a gente tem o SPED, sabe, que é o Sistema Público de Exploração Fiscal Digital. É um chapéuzão que tem a nota fiscal eletrônica, tem a AFD e tantas outras coisas que já nascem digital. Então, hoje também, a gente só consegue fazer essa classificação em tempo real, como vai ser, e agrupar esses contribuintes, porque hoje o fisco já tem condições de ver, na hora que a nota é emitida, que ela foi emitida, contribuinte escritura ou não. A gente já sabe disso. Inclusive, esse vai ser um dos critérios. Por exemplo,
Aí a gente vai agrupar e vai estar construindo, né, um mecanismo de ação, como é que eu, fazenda, vou me comportar com relação àquele cara que se esforça, aquele cara que se esforça, mas não está assistido e não entende a legislação e tantas outras coisas, aquele que deliberadamente, né, que a gente vai chamar de devedor quanto mais, que não quer. Então, para ele, sim, o fisco repressor, né, porque eu já estou falando muito, você sabe que eu falo muito, né, ele já me conhece melhor aqui, aí você já dá um... Né, gostei do microfone, já pensou? Aí vai ter essa pirâmide, né, e a gente vai agrupar os contribuintes de acordo com o comportamento deles. A gente vai, enquanto fazenda, eleger uma forma específica de se comportar também com ele, né? Assim, como que eu vou comportar com aquele que se esforça? A gente está pensando nisso tudo lá, já na casa. Outra coisa também que só tem no arretado aqui de Alagoas, que é super importante, a OAB tem cadeira lá desde o início, e o pessoal aqui sabe do nosso esforço, que a gente tem, pessoal, não sei se vocês sabem, assim, reuniões periódicas, com representantes eleitos das entidades representativas dos contribuintes. A OAB tem assento, a Atrial tem assento, o CRC, a Ascontal, a FIEA e tantos outros. Assim, a gente consegue fechar os 100% de contribuinte inscrito, tem representantes lá. As reuniões são justamente como aqui, como a gente está agora, que é olho no olho, que a gente acha importante, né? Essa coisa do estreitamento da relação fisco-contribuinte e que haja, de fato, que a gente consiga introjetar e acreditar que, de fato, a gente quer abandonar a figura do fisco repressor, que ele já chegava no contribuinte para multar e ia gerar esse contencioso aí, tal, para o fisco educativo. Agora, a autorregularização ela vem nesse sentido também. É o fisco que, em tempo real, observa que há, sim, um descumprimento de prazo de entrega de alguma coisa, ou da entrega dela, mas com uma inconsistência ou omissão, ele relaciona o problema para o contribuinte, que ele até subverte aquela ideia que a gente tem quando estuda direito tributário da denúncia espontânea, vocês lembram? Que é o contribuinte se antecipando a qualquer ação do fisco, né? Ele se antecipa, ele paga o imposto, e aí sim a gente não multa e fica tudo bem. Essas fórmulas de autorregularização, a exemplo do arretado, e é assim que a OCDE vem pregando, a gente que se antecipa ao contribuinte. Eu vejo o equívoco, eu aponto para ele o equívoco e oportunizo a ele, né? Assim, é esse o fisco de hoje, que é o que, de fato, está se esforçando, mas, paralelamente, até como eu falava com o meu colega lá, o Paulo, a legislação ainda é um problema, mas é uma dos IESes que a gente, lá no arretado, por exemplo, tenta. A gente conseguiu agora, por exemplo, condensar toda a legislação de substituição tributária, que já foi um avanço. A gente está tentando reformular o regulamento para ter sumário, todo bonitinho. Mas tem que ter outro concurso, né, secretária, que está ali para ter mais fiscal, para ter mais... Né? Faça outra pergunta que eu já não sei mais. Não, daí eu vou passar a bola, acho que para o Dr. Guilherme, e aí na sequência você, Bruno. Dr. Guilherme, qual a visão hoje do poder público municipal sobre compliance, em especial a autorregularização? Oi, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui na nossa casa, né, que é a Casa da Advocacia, com vocês, né, para debater sobre esse tema muito importante, porque, como, né, a Elka falou, é a parte do fisco, né, educacional, né? A parte da fiscalização, o pontapé inicial é a fiscalização educativa, né, orientativa, né, como a gente diz lá na nossa legislação municipal. Não seria apenas, né, a fiscalização tradicional, a punitiva, em que verificou um equívoco e aí já começa a ação fiscal a partir, né, de uma lavratura de uma autoinfração, e que aí, por si só, já geraria, né, uma multa de ofício, né, fora, né, multas moratórias, juros, né, e, eventualmente, as correções monetárias. O município de Maceió positivou no Código Tributário Municipal, o mais recente, que é 2017, no artigo 280, parágrafo 4º, né, essa possibilidade de fiscalização orientativa e educacional, em que há essa possibilidade, né, do próprio contribuinte se autorregularizar, né? Só que o decreto, foi feito o decreto de 2019, vou pegar aqui o número aqui, para quem quiser já anotar,
que regulamentou esse dispositivo, decreto 876 de 2019. Ele teceu alguns detalhes de quando o fisco municipal estaria autorizado a poder fazer essa primeira abordagem, né, de uma forma mais educativa, desde que o contribuinte não fosse reincidente. Né, uma vez que a reincidência, o fisco municipal entende que dá aso a uma contumácia, né? Fora também quando ele causa embaraço à fiscalização, principalmente. Então, assim, a primeira abordagem, caso o contribuinte ele não tenha nada, ele não tenha, né? Primeira autuação, teve um equívoco, não. Os fiscais, a inspetoria já faz essa abertura da sessão fiscal mais orientativa, dando prazo de 30 dias para ele regularizar. Né? 30 dias, o contribuinte ele não regularizou, ou seja, uma nota fiscal, não apresentou uma nota fiscal, né? Em muitos casos, para a gente, é o ISS, né? que fica o grosso aí da parte da orientação, da fiscalização orientativa. Uma vez ele comprova em 30 dias, se ele, em 30 dias, assim, não apresentar a documentação exigida, aí, no caso, realmente é aberta, né? É aberto o termo, né, de procedimento fiscal, termo de início do procedimento fiscal, e aí sim já começa né, a fiscalização punitiva. Eu acho muito importante essa questão, porque, né, eu sou procurador do município, né, mas eu gosto muito de arrecadar, né, não vou mentir aqui, mas também com certa responsabilidade de justiça fiscal. Por exemplo, eu digo isso, não é o tema daqui, mas reflete, né? Por exemplo, eu não vou nunca, como fazenda pública, não decretar uma prescrição de ofício. Claro, se está prescrito, né, não tem por que ficar, né, cobrando o contribuinte de algo prescrito em que a gente verifica, né, devido àquelas questões de avanços tecnológicos, que muitas vezes a gente não consegue automaticamente dar baixa, né, nas prescrições dos créditos tributários. Então, assim, uma vez a própria fazenda, né, impulsionada a fazer, ela tem o dever moral, né, de realmente decretar a prescrição. Então, assim, eu acho a oportunidade, porque a autorregularização está bem no início da ponta. Eu estou na ponta da cobrança, com a Procuradoria. Mas, na linha do tempo, ela está bem no início, né, da ação fiscal, ainda na parte lá da Fazenda, na parte dos fiscais. Então, eu acho muito importante, porque é uma forma de tanto contribuinte, né, não ter o litígio, como o Elka falou, o contencioso tributário, seja o administrativo, seja o judicial, para a gente, ele é péssimo, muito ruim para a Fazenda. Por quê? Porque você não tem a expectativa do crédito. A partir da autorregularização, você já vai ter um crédito ali a um pequeno curto espaço de tempo. Né? Talvez não o que a Fazenda entenda, né, é o correto, mas alguma coisa ela vai ali receber. E para o contribuinte é uma oportunidade para ele justamente poder se organizar, como entender a legislação, que a legislação tributária brasileira ela é muito complicada. Para você ter noção, a gente tem, né, a Constituição, mas temos o quê? Vários códigos tributários municipais. A depender, tem empresas, né, como o próprio Gustavo estava falando, né, de gestão familiar aqui, em Maceió tem, mas às vezes pode ter uma empresa que tem uma filial aqui em Maceió, mas tem várias outras filiais nos outros municípios. Então, ela vai ter que estudar não só a questão do Código Tributário, como toda a legislação, né, infralegal. Né? Então, assim, é uma legislação tributária brasileira complexa. Além disso, a oportunidade do próprio contribuinte ele se organizando no seu orçamento, fazer as provisões do que ele tem condições de pagar, como ele vai pagar. Às vezes pode ser até um apelo à Fazenda de como dialogar. Uma forma também de política para instituir transações tributárias. Eu vejo também isso, né, na questão, se a gente for pensar, pessoal aqui do direito, né, negócios jurídicos processuais. Por que não trazer os negócios jurídicos tributários, né, mas administrativos, não deixar desembocar numa ação judicial? Então, você poderia muito bem fazer isso através de uma política, né, até para propor transações, né, em algum dos casos. Eu acho isso assim, muito importante, muito salutar, não só para a Fazenda Municipal, como para o contribuinte. Assim, repito, para a Fazenda é questão da visão arrecadatória. Agora, eu estou falando da parte arrecadatória, né? O produto da arrecadação, né, é aquilo, a questão da transparência do próprio, né, ente, o que eu lá da Fazenda Pública eu defendo, inclusive com os próprios gestores, né,
é o seguinte: vamos arrecadar, né, tentando ao máximo realizar a justiça fiscal no caso concreto, mas também vamos, né, divulgar o que está sendo feito com o dinheiro arrecadado, né, principalmente, né, nas verbas que não são vinculadas, né. Esse é o ponto. Mas o município de Maceió, basicamente, é isso. Nós temos, sim, né, esse procedimento. Na prática, né, tá desde 2019, temos aí uns 4 anos, né? Eu tenho conversado muito com os fiscais e, de fato, os autos de infração reduziram bastante, né? Como que a gente pega na ponta? A gente vai pegar um auto de infração que a gente vai ter que executar e protestar também, um auto de infração que, todos sabem, né, pode ter erros formais, em que ele é derrubado até na justiça por questões formais, que você não vai nem discutir o mérito em si da auto-infração, e a própria autorregularização já é uma prática de nem se chegar a esse ponto, né? E sem falar da parte contencioso judicial na parte das execuções fiscais, né? Que, para a gente, lá em Maceió, é inefetiva. A nossa maior parte da arrecadação está no extrajudicial, né? No caso, a judicial, na prática, não sei se dizer a porcentagem, mas o que está ainda judicializado lá, eu lhe digo, de efetividade não chega nem a 20%. Não chega. No máximo, bloqueios parciais, recuperações parciais, e você fica, né, enxugando com gelo. Então, assim, qualquer forma, eu entendo que a autorregularização já seria uma forma de autocomposição administrativa entre o contribuinte e o fisco. E eu acredito que a gente possa evoluir muito mais, não só com esse mecanismo de autorregularização, mas também não porque, né, não é o tema daqui, mas não porque discutir negócios jurídicos, administrativos, processuais, administrativos na esfera tributária, né, e o que dependa de lei, que pelo menos seja uma lei geral que pode ser integrada por decretos, eu acho isso muito importante para fins de se evitar o contencioso mesmo administrativo. Bruno, sua visão inicial sobre esse tema. Primeiro, boa noite a todos. Agradecer aqui o convite por estar participando do evento. É um evento muito importante porque é um evento diferente, um evento que, quando pensamos na Comissão de Estudos Tributários, pensamos em trazer algo, sugestão do próprio Gustavo, algo que integrasse a advocacia, os empresários e os contadores, e gestão de risco talvez seja um dos principais temas para que isso seja feito. Estamos aqui engrandecidos com a presença da Elka e do Guilherme. Guilherme, com atuação marcante na Procuradoria do Município. Talvez tenha sido o município que mais tem aumentado a arrecadação durante sua gestão, aí, por causa de medidas extrajudiciais de cobrança. E a Elka também, que sempre é essa figura, a cara da Cefaz, dessa relação que a Cefaz tem trazido com os contribuintes. Então, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião do contribuinte arretado e deu para perceber a sua dedicação para melhorar essa relação entre contribuinte e fisco, que é extremamente importante. Então, esse painel eu achei muito engraçado ter vindo logo após o painel de tecnologia, porque é um painel que fala também de inovação. O painel de tecnologia é inovação. É um painel que nós estamos falando de novas ferramentas, de aplicativos, de sistemas, e esse painel é de inovação, porque a autorregularização é inovador no Brasil. Essa mesma discussão há 10 anos atrás, isso aqui era uma loucura. Estava aqui o Guilherme falando que os contribuintes são maus, são sonegadores, a Elka estava na mesma linha também, e estamos nesse momento falando de um fisco que não é repressor, que não é um fisco arrecadador. É um fisco que visa, na verdade, fazer uma parceria com o próprio contribuinte, claro que com certos limites. A gente não vai fazer parceria com quem nos quer o mal. O fisco, qual é o mal? Não receber o que ele tem a receber em termos de tributos. Então, a autorregularização é uma inovação, é algo positivo que foi trazido, é uma mudança de mentalidade. Isso veio, talvez, no âmbito federal, veio muito forte. Isso acabou permeando também os estados e os municípios. Nós temos a autorregularização no âmbito federal. As transações têm cada vez se mostrado elementos fundamentais para a recuperação de créditos. O nosso contencioso judicial, nas 3 esferas, assim, já se mostrou como um sistema falido.
Os fiscos, e aí compartilho com os procuradores, essa dor, não tem condições, não tem meios suficientes para cobrar todos os tributos que são devidos e que estão judicializados. Esse dado é super importante que a Elka trouxe. 50% do PIB do país está travado no judiciário em execuções fiscais. Esse é um dado muito relevante. E mais um dado que leva a isso é um dado que foi feito no outro painel, que são 1.500 horas para que os contribuintes, na média, 1.500 horas de média, para que os contribuintes possam atender à legislação fiscal. Então, nós temos algo claro aqui no Brasil, que temos um sistema tributário ruim, complexo, extremamente complexo. Temos propostas de reforma, não sei se as propostas de reforma serão a solução para isso tudo, mas o fato é que estamos num sistema ruim. E, diante, o reconhecimento desse sistema ruim tem que ser reconhecido tanto para fisco quanto para contribuintes. E aqui eu falo como representante da advocacia e também representante dos próprios contribuintes, porque, como o Wagner, nosso presidente, gosta de frisar, o advogado não pede para si, o advogado pede para o seu cliente, que não tem acesso ao judiciário, que não tem acesso, muitas vezes, ao auditor fiscal. Então, eu não quero me estender muito para passar para as próximas perguntas, porque Guilherme e Elka já foram bem precisos no que a gente tem sobre a autorregularização, mas isso é fundamental, essa mentalidade do fisco de ser um fisco que não busque aquela briga de gato e rato, que não veja o contribuinte como alguém que quer fugir da tributação, mas como alguém que está perdido no mar, num carnaval tributário, parafraseando aí o título do livro do professor Alfredo Augusto Becker. E de fato é. O contribuinte hoje, uma empresa hoje, ela lida com a legislação trabalhista, que é complexa, ela lida com a legislação estadual, que é super complexa, uma legislação municipal, que é super complexa, uma legislação federal, que é super complexa. Eu não estou falando de legislação tributária, eu estou falando em todos os aspectos. Então, para um empresário, aquele que quer trabalhar sério, aquele que quer trabalhar de maneira correta, é difícil você ter segurança. E por isso também que um evento como esse é importante, de dizer, empresário, você não precisa tomar essas decisões sozinhos, e, na verdade, você nem deve tomar essas decisões sozinhos. Vocês devem procurar pessoas capacitadas para orientar vocês. E você vai encontrar isso na advocacia tributária, você vai encontrar isso nos contadores, e hoje você encontra isso no fisco. Porque não sei quantas vezes eu mesmo liguei no plantão fiscal para tirar alguma dúvida com o auditor. Tenho sorte, às vezes, pego um auditor mais disposto, e aí me ajuda mais, uns menos, mas as portas do fisco estão abertas a isso. E isso é uma realidade, é isso que a gente tem que batalhar, como advogados também, quebrar esse paradigma do advogado estar ali para a litigiosidade judicial. A litigiosidade judicial é prejudicial para o empresário. Muitas vezes é uma discussão que dura 5, 10, 15 anos, que tira a tranquilidade de um empresário, porque o advogado, não quero usar essa expressão, mas foi a primeira que veio na mente, o fez levar para uma aventura jurídica. E o fisco não recebe aquele tributo, o empresário fica intranquilo com relação àquela questão, e a gente fica nesse mar de dúvidas. No meio termo, nós temos a função da tributação para financiar as políticas públicas, então arrecadar é preciso, mas também os empresários que fomentam empregos, que fomentam a economia, que, na verdade, são a grande locomotiva de todos os países. Então, a mensagem que eu queria deixar nessa primeira pergunta é de elogio à Fazenda Municipal, elogio à Fazenda Estadual, de ter essa nova mentalidade, de buscar essa nova mentalidade, de trazer o contribuinte para perto de si e falar, vamos lá, contribuinte, vamos juntos nessa luta aqui contra esse sistema. Claro que podemos ter dúvidas, podemos ter questionamentos, mas isso faz parte do direito, essa dialeticidade, essa conversa. Sempre vai sair algo no IBET, sou professor do IBET também, eu sempre falo isso para os alunos. Essa conversa, esse debate, sempre traz algo novo e você sai melhor do que você iniciou. Então, isso também se vale para a tributação. Então, são discussões
próximas, debates próximos entre contribuintes e o fisco, e essa autorregularização traz isso também, que permitem essa nova visão, essa nova mentalidade, e acho que é o futuro aí do direito tributário do país. Muito bom, Bruno. Eu vou fugir um pouco do roteiro, porque me veio uma questão e eu preciso realmente perguntar aos senhores e às senhoras esse ponto. Se é verdade que a autorregularização é um momento de conversa, né, de uma relação saudável entre poder público, fisco e contribuinte, eu tenho uma preocupação, que é a seguinte, não é nova, é velha, é aquela história, algumas empresas, alguns contribuintes vão entrar nessa conversa com suas equipes altamente especializadas, suas assessorias altamente especializadas, do ponto de vista jurídico, contábil, de tecnologia, e entram nessa relação, nesse momento de diálogo, de uma forma muito mais equilibrada, olhando, de fato, o fisco olho no olho, tendo condições de olhar o fisco olho no olho, porque está amparado por profissionais altamente capacitados. E tem um universo de empresas que entra nesse debate totalmente desamparados. Então, há pequenas empresas que, quando são intimadas pela Fazenda Pública, ainda que seja para realizar uma autorregularização, elas não fazem nenhum juízo crítico daquilo, não tem condição de fazer, porque não tem apoio, não tem advogado tributarista como o doutor Bruno, né? não tem um grande escritório contábil por trás, e a impressão para essa pequena empresa desamparada que dá, é que, no fundo, veja, eu queria ouvi-los, tá? Mas passa para essa empresa que não é tão assim, não é um momento de diálogo, é mais um momento de cobrança, de notificação, ela entra nessa conversa olhando para cima e não olhando olho no olho, ela entra encolhida, né? Eu não sei se a Fazenda Estadual, se a Fazenda Municipal reflete sobre isso, se existe alguma preocupação nesse sentido, porque o fato é que o que a gente vê na prática, né, muitas vezes é o contador chega assim, chegou aí uma notificação, é melhor pagar, não vamos discutir muito não, e se fosse no outro contexto, talvez não é não pagar, não é questionar, mas talvez essa empresa tivesse condição de conversar tecnicamente melhor, de forma mais aprofundada sobre essa temática. Eu queria só ouvi-lo sobre essa reflexão. O que vocês acham disso? Eu acho que eu entendi. A gente tem perfis diferenciados de contribuintes, só que você fez com que eles se diferenciassem de acordo com a assistência que eles têm, não é isso? E quando eu olho para, então, um contribuinte, segundo a sua fala, que ele não consegue ser assistido por um bom advogado ou sequer por um contador, eu já penso, então, que ele está naquela núcleo ali do Simples Nacional. Quando eu falo no Simples Nacional, dada essa reconhecida desigualdade, aí eu já tenho uma legislação que é diferenciada, né, e tenta provê-lo, né, e atender, e tentar fazer com que ele seja atendido adequadamente. E, paralelamente, eu tenho, pelo menos aqui, quando eu falo, vou voltar para a vida prática, então, de 2018 para cá, que a gente está com contribuinte arretado, por exemplo, o SEBRAE tem assento lá, e o pessoal do SEBRAE é muito forte, chega muito em cima. A gente a gente sente isso lá e tenta atender. O grupo do Simples Nacional da Cefaz atende contribuinte lá, como atende qualquer outro. Agora, com relação a isso que você falou, a mesma notificação que sai para o contribuinte do RPA, né, do regime periódico de apuração, que é o normal, que a gente chama, ela vai sair para o contribuinte do Simples Nacional. Aí você diz, mas aí o normal, que é um grande empresário, ele está assistido e ele vai chamar o advogado e vai dizer, como é que é isso aqui? Aí você está dizendo que o outro não, não é isso? Então, é isso. Eu acho que ele tem que se valer do SEBRAE e da Defensoria Pública, mas, assim, do ponto de vista da Fazenda, de criar procedimentos diferenciados, como é a administração pública, né, que está jungida pela legalidade e tudo mais, a gente já tem esse temperamento na legislação que trata deles, que seria do Simples Nacional, e nada a respeito disso, né? Mas
Oi, então, eu ia já responder, já tem o regime tributário, né? Os regimes tributários ali, para o próprio contribuinte ele ser melhor adequar, se vai ficar melhor no simples ou vai ficar melhor no presumido, né? E vejo que, em termos de assistência jurídica, a Defensoria Pública, não tem jeito, até o que falou da questão do SEBRAE, e também da questão de contador, a própria Defensoria Pública. Eu digo isso porque, hoje em dia, a Defensoria Pública ela está muito bem estruturada, inclusive, para ter atendimento, né, a pessoa hipossuficiente, no caso, as pessoas jurídicas também consideradas hipossuficientes, né, também, e eles têm condição, sim. Eu digo isso porque, na própria Procuradoria, a gente já militou contra a Defensoria Pública, né, não é mais uma instituição ainda, né, embrionária, já é uma instituição, na minha visão, já solidificada, com autonomia, tá certo? Tem, sim, como eles se organizarem, inclusive, numa assistência de contador. Tá? Agora, em termos de fazenda pública, o que se pode fazer o que eu falei, pontapé, lógico, o próprio plantão fiscal, né, o próprio procedimento de consulta, ele já é uma forma até, né, de, assim, oi, o próprio procedimento de consulta já é uma forma de esclarecimento, né? Agora, por outro lado, assim, não acho que seria a função total do fisco. O fisco ele tem que promover medidas educativas. Lógico, a autorregulação é medida educativa. Agora, o Estado também não é garantidor universal, né? Ele tem que dar o mínimo de condições, entendeu? Então, eu acho que nessa parte daí, né, o fisco está melhorando. Eu não vou lhe dizer que poderia, o próprio município, como antigamente tinha, né, dativos, até tem um movimento aí jurídico de trazer, né, advogados, cadastrar advogados, né, para justamente, né, atender uma população hipossuficiente, no qual poderia-se também colocar na parte tributária, né, essas empresas, né? Eu acredito que seja até uma boa. Agora, como fazenda mesmo fisco, eu acredito que a própria fisco ele deve esclarecer os regimes tributários, o qual o contribuinte ele tem que, né, melhor se adequar, em termos de apoio jurídico, Defensoria Pública, eventual associação de contadores, parte beneficente, ou a própria Defensoria Pública, né, como, né, na parte da contadoria. Tá? É isso, realmente aí que ficaria muito assim. Será que o Estado já não está evoluindo para dar pelo menos o mínimo, né, de educação fiscal? Tá, mas sempre a gente nunca vai dizer, né, se está ou não está, né? Mas eu vejo que, senão, fica muito assim pró-contribuinte, e aí eu entro numa questão de evasão fiscal, né? Da própria evasão fiscal, porque, em termos educativos, ok, até para planejamento tributário, né? Lógico que a Fazenda, a primeiro modo, nunca vai querer, né? Lógico, né? Uma elisão fiscal, planejamento tributário. Mas, a partir do momento em que, né, se deixa muito, assim, se abre muito o leque, aí a gente está já indo para o ponto, né? Acaba aquela equidade das partes, né? Eu sei que tem que ser isonomia material, tem que, né, se dar maior condições para a pessoa jurídica, né, mais simples, digamos assim, né, mas já há a possibilidade, né, pelo próprio regime tributário, até do simples, né, de eles conseguirem. E assim, o que o Estado pode fazer, não como fazenda pública, mas com o Estado como Defensoria Pública mesmo. É a presença do próprio Estado ali, né? Eu acho que eu vou um pouco mais longe aí. Eu acho que vou voltar um pouquinho e falar que temos uma deficiência de formação no Brasil em relação à educação financeira e educação tributária também, porque as escolas hoje são voltadas não são voltadas, na verdade, para formar empreendedores, futuros empreendedores. E isso deveria fazer parte da educação básica. Mas, na realidade atual, não temos isso. Então, aquele cara que sempre teve na escola, vendia chiclete, que era desenrolado, e aí sabia que sempre quis ser um empresário, um empreendedor, vai para o mercado de trabalho, cria sua empresa, cria o seu negócio, e é uma pessoa que não tem condições de informação, de qualidade de informação, para poder se adequar a uma legislação tributária que nós temos. As grandes empresas precisam de grandes consultorias para se adequarem. As empresas médias precisam de consultoria, as pequenas empresas e as empresas mínimas, vou dizer assim, precisam de consultoria. E eu digo mais,
existe uma dificuldade desse empresário, vou chamar assim, de hipossuficiente, dele se adequar, porque o concorrente dele é o informal. A informalidade é uma concorrência muito grande, então, muitas vezes, se nós formos aqui em alguns bairros mais periféricos da nossa cidade, nós vamos encontrar padarias, mercadinhos, e a maioria deles não tem como dizer assim, um compliance fiscal afinado. Por quê? Porque ele concorre com quem é informal, com quem está na rua, com quem está tentando sobreviver. Tem um candidato que fala que está correndo do rapa. Está correndo do rapa na rua. Então, essa é uma realidade que nós vivemos aqui no Brasil, principalmente em Maceió. E de que forma o fisco, e essa é a minha interpretação, pode integrar para poder fazer melhorias. Sebrae é uma alternativa. E também uma alternativa, e aí a minha sugestão, é criar situações de contato com esse público para conscientizar da necessidade de formalização, para a necessidade de adequação às normas tributárias, sabendo também que existe uma questão de concorrência. Então, eles concorrem com informais, então isso é uma relação muito difícil. Então, eu acho que isso não deve partir só da Fazenda, não parte só da advocacia, que muitas vezes não tem acesso a essas pessoas para esse tipo de orientação. Dos próprios contadores também isso não parte. Isso parte de um contexto maior, que é você reconhecer a nossa situação como país, entender que tem pessoas, tem empreendedores aí, batalhadores, aquele cara que tá vendendo na manhã para poder comprar a janta da noite, e o fisco também reconhece. Eu digo isso porque em alguns municípios que eu atuo, você conversa com o gestor e você fala, tá, mas qual é a sua arrecadação de IPTU? A minha arrecadação de IPTU é mínima, isso aqui não dá para nada. Aí nós que estamos aqui em Maceió, ou então para quem está na realidade de São Paulo, que tem uma arrecadação de IPTU monstruosa, você olha para isso e diz, isso é um absurdo, o gestor fiscal está cometendo irresponsabilidade fiscal, não está cobrando um tributo que era obrigatório que ele cobrasse. Mas, na verdade, você cobrar IPTU muitas vezes em regiões pobres, isso aí você está tirando o gás, a água. Então, isso é uma realidade que os gestores, na prática, acabam vivenciando. Isso aqui em Maceió também existe. Tivemos a situação que não se compara com isso que eu estou falando, mas só para dar o exemplo, que é a situação dos bairros atingidos pela questão do Pinheiro, das questões da Braskem, da exploração de mineração, que foram bairros que o município teve que conceder isenção de IPTU para aqueles moradores daquela região. Isso impacta a arrecadação, mas é o fisco, mais uma vez, com um novo olhar sobre os contribuintes e entendendo aquela realidade que está acontecendo de maneira a se adequar melhor. Porque só assim, em parceria, que nós podemos construir um sistema tributário melhor. Boa, Bruno. Bom, Elka, quais seriam os principais benefícios para o fisco e para os contribuintes da autorregularização? E para o contribuinte, especialmente, você acredita que, vocês, né, na verdade, acreditam que pode haver algum desdobramento negativo para o contribuinte? Negativo, não, nenhum. E benefício, o grande benefício é esse, é de evitar o contencioso. Todo o programa de autorregularização, a exemplo desse que eu falo, né, do arretado, como eu falei, ele é o tripé de uma Cefaz, que ela tem consciência que a legislação é densa e que ela tem que simplificar a redação, é óbvio, na medida do possível, que a gente está falando do ICMS, é íncito ao ICMS a complexidade. Eu tenho o CONFAS, que vai legislar sobre ele, eu tenho o esqueleto dele na Constituição, na lei Candir e tal, que não me dá muita liberdade, né? Eu tenho uma briga entre 26 estados e DF sobre qualquer coisa que seja feita no âmbito do ICMS, então, naturalmente, é um imposto complexo, né? Envolve a
gama, né, a densidade dos fatos geradores para você conseguir apaziguar isso, considerar a capacidade contributiva de cada um, olhar o perfil, é muita coisa. Então, é denso, não é? A autorregularização, então, voltando à sua pergunta, o programa nosso, ele olha para a legislação, que ele sabe que é uma legislação complexa, vai tentar simplificar na medida do possível, como eu estou falando, que é um aspecto que eu acho que é muito bom para o contribuinte. Até essa sua pergunta, a última, por exemplo, do hipossuficiente, como ele colocou, dele entender melhor, né, na medida do possível, porque CMS não é fácil. Eu estou lá há mais de 20 anos e todo dia, principalmente combustível. Acabei de aprender via monofasia, Paulo, mas não é possível uma coisa dessa, mas pior que o combustível é o trigo. Eu acho que a pior legislação é a do trigo, sim. Aí a legislação é um aspecto, o outro pé do programa é isso, é a comunicação, é o atendimento, né? É por isso que tem aquele grupo de trabalho do qual eu falei no início, pessoal, que tem os representantes que eu sento. Você já esteve lá e você viu, você também que era membro, a Ju, que é membro, a gente senta mesmo olho no olho e qual é a sua dor? E aí ele vai dizer para a gente, porque eu gosto até de dizer que é fácil para o gestor ficar entre quatro paredes diante do computador e estar inventando né? Norma e procedimentos e tal, sem se colocar no lugar do outro. Então, que oportunidade ímpar, que oportunidade é essa de eu poder sentar com o contador lá, como a gente está lá, tá com o CRC, está com o sindicato, está com a Ascontal, e ele dizer, esse seu programa está horrível, ou o seu prazo que você me deu para cumprir isso não está prestando, e é assim que tem sido as discussões lá. Então, vejam, esse é o outro aspecto, comunicação, atendimento, a preocupação, a evolução da Fazenda, até impulsionada pela pandemia, né, que eu sei que a Anise começou, mas ela já está bem robusta, está melhorzinha, está ótima, né, a Anise, e o SEI e tantas outras coisas lá, então é o outro aspecto. E o terceiro, por fim, talvez o mais importante, é isso, assim, o Estado ver o problema, né, ver o descumprimento, chamar ele, como a gente chama, olha, eu estou vendo isso aqui, corrija. Porque, basicamente, é assim, que hoje isso se exterioriza forte na Fazenda hoje com a malha fiscal. A malha fiscal ela é relativamente nova, acho que tem 3 anos, não é, Alexandra, de malha? 2019 são 13 malhas ao todo já? Pronto. Então, muitas malhas fiscais. As malhas fiscais estão naquela história do fisco, que já tem ciência, na hora que, no estado que for, que aquela nota é emitida, eu já estou sabendo dela aqui, e já tenho condições de calcular, que a gente está com cálculo automático lá e tal e tal. Então, essa malha aí, ela passa uma lupa agora. Olhe como ela exige, então, que agora o contador, mais do que nunca, ele esteja atento à legislação que está saindo, ele saiba efetivamente emitir nota de retorno de mercadoria, de conserto, de devolução, porque cada uma vai ter um grupamento de norma que não é fácil. Então, essa lupa ali que a malha faz, ela vai lá, aponta, olha, você se equivocou aqui, porque tem sido assim. Tem sido assim. A gente não vai ter mais lançamento de falta de registro de nota fiscal de entrada se eu já tenho uma malha que faz isso sistematicamente, porque toda segunda-feira, pessoal, a malha joga lá para o contribuinte no portal usuário e senha, ele abre essas 13 para 18 malhas, que vão sair mais 5, né, que ela disse, é sistemático, tá? Segunda-feira, toda segunda-feira, ele passa o final de semana rodando, atualizando. Na segunda-feira, ele pode ir lá consultar o usuário e senha, o portal do contribuinte. Cada malha vai gerar para ele o relatório de inconsistências. E não tem prazo para corrigir, né? Sabia que não tem prazo? Não tem prazo fixo, assim, eu quero que você corrija até X dia. Mas é um risco que ele vai assumir, gestão de risco também, eu diria assim, porque está correndo a decadência, é óbvio que a gente está olhando os maiores valores, e agora é um fisco até mais maduro, sabe, Paulo, no sentido de, então, ciente dessas malhas, de uma falta de registro, quantas omissões eu consigo encaixar ali no parágrafo 9º? Né? Assim, então, a fiscalização mais madura, que, com base naquilo, vai poder evoluir. É porque, olha, 2019 para cá é muita mudança na Fazenda da gente, e eu fico até entusiasmada, se ele sabe que ele trabalha comigo. Né? Assim, mas, assim, então, respondendo, né, que eu estou prolixa, meu Deus, né? Você me fez uma pergunta... Você me fez uma pergunta, então, assim,
eu vejo esse benefício. Eu vejo um fisco maduro no sentido de ter consciência de que a legislação dele é complexa e ele vai tentar fazer meios de facilitar ela, de prover um fiscal, como a gente tem agora realmente lá, o grupo, a chefia da interpretação da legislação é altamente, atende em dia, a equipe lá, os fiscais novos, rápidos, e meios que o pessoal faz no outro dia, a demanda está sendo só de um dia e já estão soltando as respostas, então, muito maduro, tá, coisa assim, sabe, isso também é bom, é ótimo, não é como ele falou, né, e tal, e isso, né, da autorregularização, que até o Estado vai zerar a multa. Você acredita, Paulo? O Estado vai zerar a multa dessa da denúncia espontânea, viu, Guilherme? Você acredita, vai botar zerinho, que a gente tinha, era 20%, porque pode falar, né, superintendente? O Kiko a legislação, a gente tem o artigo 96 da lei do ICMS, é o artigo que vai falar da denúncia espontânea. E lá, o parágrafo 2º, o Estado ainda mantinha 20% da multa pela infração, mesmo que ele cumprisse. Essa norma vem para zerar essa multa, que era a dor de cabeça dos contadores, que eles diziam, eu não vou, estou com medo de ir lá na sua malha e fazer as correções, porque vai ficar o resíduo da malha e vocês vão lançar a multa. Aí, agora... Olha que fisco, Paulo José. Vou até botar um sobrenome em você. Paulo, está vendo? A gente vai zerar a multa. Então, é a vontade mesmo de fazer com que o pessoal acerte, né? Desse contencioso, de não estar multando, de se debruçar, e a auditoria ir lá no contribuinte grande, no devedor quanto mais. É para isso que a gente está amadurecendo. O Profisco vem aí, um monte de programa, tudo, que a gente que gosta, sabe? Aí só vai multar quem merece ser multado. Assim, todo mundo merece, né? Ou não? Não, espera aí, toma aqui esse microfone. Todo mundo não, pelo amor de Deus. Doutor Guilherme, benefícios da autorregularização e se pode haver algum desdobramento negativo. Eu vou só esclarecer, eu fiz essa pergunta e aí eu quero responder assim de pronto. Negativo não, né? Desdobramento negativo não. É que realmente vinha acontecendo isso, né? Alguns contribuintes recebiam essa notificação, esse comunicado, né, para regularizar, por exemplo, registro de nota fiscal de entrada, dentro do que seria a autorregularização, e aí iam lá, faziam um registro a destempo, né, fora do prazo, e aí, logo na sequência da autorregularização, recebiam o auto de infração com a multa. Né. Aí o contribuinte fala, mas como assim? O fisco me convidou, né, para resolver um problema, disse que eu tinha um problema, disse que aqui era um momento novo, era um momento de diálogo, de autorregularização, eu vou lá, regularizo, e 30 dias depois já recebo o auto de infração com a multa do tamanho desse auditório. Ainda bem que agora vamos zerar a multa. Pessoal, percebam, é uma fazenda que não tinha essa maturidade, não tinha a malha, não sabia em tempo real o que o contribuinte fazia. É uma malha que ela olhou 5 anos para trás, então era um contribuinte que ele estava acostumado a um fisco, que ele não tinha ciência do que ele fazia. Então, essa malha, quando ela é lançada, ela joga o quê para ele? 10.000 notas que ele esqueceu de escriturar. Tá? E a malha joga lá as 10.000 lá, e é como eu falei, ela não coloca prazo, ela pede para ele fazer, só que quando está na iminência de morrer, na decadência, que a gente vai fazer alguma coisa, eles ainda vêm chorar, mas estava lá o tempo todo, toda segunda-feira na cara dele. Aí, você sabe que a gente está jungido à lei e tal, a lei vai sair para tirar os 20%, mas, por enquanto, ainda não saiu. Então, eu preciso fazer o que está lá na lei. E, olha que maravilha também, que, como eu falei, era só 20% da multa, inicialmente, não é? Até porque, percebam, eu, fisco, vi na malha as 10.000 notas não lançadas, né? E estou dizendo, olha, eu me antecipei a você, eu vi, não foi você que veio me dizer, eu vi que você esqueceu de escriturar as 10.000 notas, mas eu estou lhe chamando aqui para você corrigir, e ao invés desse 1 milhão em multa, eu vou dar só 200.000 para você. É um exemplo, tá? Mas agora a gente vai evoluir também para isso, por isso que eu estou até publicizando essa informação. Não vai ter mais multa, viu? Seu auge. Aí eu quero ver a malha zerada. Quem é aqui empresário, quem é contador, por favor. Nós esperamos que essa malha fique limpa, não é, superintendente? Queremos, se o problema de retificar a malha, zerar essa multa residual, vai zerar. Então, façam a parte de vocês. Não é não, Guilherme? A gente, né, tem bilateralidade. Só não pode perder prazo, né? Não é? Então, eu não vejo também nada negativo para o contribuinte, não. Vejo realmente positivo, né,
Agora, assim, como eu falei aqui, brinquei aqui da questão do prazo, né? Os contribuintes também têm que estar atentos aí ao prazo, né? E, assim, realmente apresentar a documentação exigida. Claro, não pode, né, o físico abrir uma autuação de infração se ele não foi, né, não é lança, mas não comunicou, melhor dizendo, tudo que necessitava ali, né, na abertura do procedimento ali de fiscalização orientativa, né? Aí seria a questão de boa-fé objetiva, né? Claro. Mas eu não vejo também nenhum prejuízo para o contribuinte, não. Vejo essa realmente uma oportunidade de se autorregularizar, até uma oportunidade dele se planejar, né, financeiramente e tributariamente. Para a Fazenda, essa questão de se evitar contencioso, tanto administrativo, que o próprio contencioso administrativo também tem gasto, que, né, o fiscal também tem que se deslocar muitas das vezes, né? Tem gasto não só dinheiro, mas também energia, né? Em termos de discussão, por exemplo, eu digo isso porque o fiscal, né, é setorizado, mas a depender de operações, né, você tem que demandar fiscais para uma área, para um setor, para se fazer ali os procedimentos. Enquanto eles poderiam estar averiguando o quê? Outras questões tributárias pró-contribuinte, como, por exemplo, IPTU, revisão do lançamento do IPTU, né, que muitos casos têm isso, devido às questões, né, de tanto construção quanto também de problema. Eu vou lembrar o que a Fazenda Estadual falou, do sistema de dados, informações que se perdem nos sistemas, né? Realmente, às vezes, não é uma falha só da administração, mas dos parceiros da administração, que a gente, né, contrata, como também analisando prescrição, como dei exemplo aqui, que é uma coisa boa para o contribuinte, né? Analisando questões que possa, o contribuinte ele é devedor, mas existe uma exigibilidade suspensa aqui que ele conseguiria uma certidão, né? Então, assim, questões urgentes assim poderiam estar, né, sendo analisadas, né, com mais tempo, né, e mais força, mão de obra do fisco. Eu não vejo assim questão negativa. Eu vejo assim um pontapé inicial também. Aí sim, aí eu vou, né, jogar aqui, né, o confete aí na parte privada, né, da advocacia. Sim, para si. Também a gente, né, se organizar, continuar com esse diálogo, né, entre fazenda e contribuinte. Em que sentido? A autorregulação é um pontapé inicial? Quais seriam outras formas de se fazer? Mas desde que tenha realmente, né, aqueles deveres da boa-fé objetiva, né? Lealdade, probidade, né, entre ambas as partes. Porque, assim, tem também, como até no próprio decreto aqui já previu, reincidência. Reincidência, a gente vai entender que é um devedor quanto mais, né? Porque ele já está ali toda hora e, muitas das vezes, o reincidente não é o menor, o hipossuficiente, né? É o grande mesmo, né? É o grande que, em vez de ele fazer um planejamento tributário, né, ele faz a evasão fiscal mesmo, né? Ele realmente faz fluxo de caixa para pagar e, se for ver o histórico, né, porque ele não só deve ao fisco, ele deve a muitos fornecedores também, seja, né, trabalhista, né, dívidas trabalhistas, seja também dívidas de natureza comercial e civil. Basicamente é isso, eu não vejo o ponto negativo, não. Agora, é um pontapé também para a gente se discutir outras formas também de evitar conflitos, né, entre ambas as partes. Assim, eu acho que está bem explicado, eu acho que negativo a prima facie eu também não vejo. Vejo que tem elementos e situações que podem ser corrigidas, podem ser melhor aperfeiçoadas pelo fisco, mas isso é natural de uma nova iniciativa, de uma inovação. Então, a legislação vem encaminhando, claro que não é na velocidade que a gente espera, temos essa dificuldade no Brasil também. Então, a legislação não caminha na velocidade em que a realidade funciona. Então, temos esses problemas de adequação mesmo. São questões pontuais que podem acontecer. E, bem da verdade, como a Elka está falando aqui, o fisco sabe de muita coisa. O fisco sabe muito mais daquilo do que ele informa aos contribuintes em autorregularização. Então, a qualidade, a expertise e o volume de informações que o fisco nacional, estadual e municipal possuem é gigantesca. Então,
bem da verdade, podíamos até extinguir esse chamado autolançamento, porque o físico tem capacidade para fazer isso quase de maneira autônoma. E é isso, assim, acho que não tem muito o que acrescentar nesse ponto, mais do que a Elka e o que o Guilherme já falaram. Parece a esposa, né, quando faz a pergunta para o marido, né? Ela já sabe a resposta, né? Pergunta só para confirmar. Na Cefaz, então, a autorregularização ela começa pelas malhas fiscais, pela comunicação de inconsistências. A pergunta aqui e aí queria ouvir também como é que funciona no fisco municipal, mas se há algum critério objetivo para esse start, né, para dar esse primeiro passo, para escolher, para a emissão da comunicação de inconsistência. Essas malhas elas são criadas, se existe um critério, uma ordem, como é que é feita essa escolha, né, porque, óbvio, nem o fisco tem estrutura de pessoal, imagino, tem? De TI, né, para fiscalizar todo mundo e todas as inconsistências. Então, algum filtro precisa ser feito, acredito, da mesma forma, no município. A nossa percepção aqui, de quem representa o contribuinte, é que a autorregularização na Cefaz passa muito pela malha, né? Não sei como é que funciona no fisco municipal. Eu queria só abrir um parêntese e compartilhar com vocês também uma impressão minha, né? A gente viu aqui no painel anterior, falando sobre tecnologia, da importância da tecnologia e tal, mas isso exige investimento, né? O Davidson falou assim, às vezes o cliente quer uma Ferrari, mas ele só tem dinheiro para comprar um Fusquinha, né? Então, às vezes, a informação ela não chega na Cefaz, o arquivo não é registrado, às vezes, porque o sistema que o contribuinte roda, que ele possui, é um sistema que não é o melhor, porque ele não tem condições de ter o melhor, né? A Singenta, certamente, lá a empresa onde o Rafael trabalha, certamente tem condições de ter o que há de melhor em termos de tecnologia hoje no mercado, e os melhores sistemas serão aqueles que vão gerar uma quantidade menor de problemas, né? E aí, muitas vezes, o pessoal aqui, né, as menores empresas, acabam, de novo, comprando um sistema, entre aspas, assim, meia boca, né, que às vezes não aceita customização, não aceita uma melhoria. A gente viu recentemente, eu assisti uma palestra que teve em Arapiraca, aquela palestra que demorou horas, que foi transmitida no YouTube, e uma reclamação era essa, assim, das empresas que não têm, que o sistema delas não consegue atender a demanda do fisco. E aí eu lembro que o representante da Cefaz, que estava dando a palestra, falou assim, troca o sistema, né? Ok, é isso, a solução é essa, troca o sistema, mas às vezes isso tem um custo elevado para a empresa, né? Então, eu não sei se das 10 mil notas que não foram cadastradas, talvez uma parte delas não tenha sido por conta dessa deficiência, muitas vezes, do sistema. A gente sabe, gente, o Davidson começou a palestra dele falando sobre o controle na planilha do Excel, né? Que num determinado nível de gestão não dá para você trabalhar mais só com planilha de Excel. Mas ainda tem muita gente aqui nas empresas pequenas que trabalha somente com a planilha Excel, ou quase somente. Pode falar.
Como é que se chama? Silvana. Muito boa a intervenção, Silvana. Eu já vou passar direto a palavra para a Anke e para a Guilherme, para que eles possam comentar. Eu começo pela pergunta dela e volto para a sua. Silvana, quando você se referiu a sistema, tem algum em específico para eu conseguir ser mais assertiva? Com relação às palestras e cursos, a gente tem uma parceria forte lá com o CRC, até o Jordão, não sei se você sabe, se conhece, que ele tem grupos de WhatsApp e tal, que ele é bem ativo. A gente tem promovido, de 2 em 2 meses, palestras com contadores indo para o interior, inclusive, a gente foi até agora há pouco para Demuro Gouveia, essa mesmo da Arapiraca durou 3 horas, e a gente fica lá o tempo que for, e perguntando, estão gostando dessa fórmula, da gente vir, porque justamente o pessoal da Malha, né, até estão gostando, o feedback de vocês é importante, a gente colocou elas no YouTube, para que o contador possa, na hora que quiser, parar no tempo que fizer sentido para ele ali e tal, e poder ir lá. A gente está também fazendo, está lá no YouTube da gente, a gente vai chamar de pílulas, não, como se faz, né? Como se faz, que são tutoriais de vídeos de 5 minutos com essas coisas também, a gente vai lançar agora, já tem uns, acho que tem uns 12 prontos, né, para a gente soltar. Sim, aí tem isso, tá? A gente está elaborando lá, o Jordão está vendo, já tem uma turma de 30 até, você poderia até fazer parte, então, de repente até eu posso pegar realmente seu telefone e colocar você na lista, que vai ser um embrião, né? Assim, a gente vai ver se vai dar certo, que é uma sala de aula mesmo, tipo isso, né? Que foi a pedido do contador. Quando você fala em sistema, e eu olho para a fazenda, e eu olho que hoje tudo passa pelo SPED, e eu vou ver o quê? Que tudo que está no chapéu do SPED, basicamente que diz respeito mais assim, é FD, NFE, a NFCE. Então, a legislação é nacional, a forma como eu devo cumprir, a forma e prazo daquela obrigação acessória é igual no Brasil todo, na verdade, a FD é igual no Brasil todo. Quando eu falo em malha fiscal, é que você diz assim, você chama e não diz como a gente tem que fazer, mas, por exemplo, nessa malha que eu coloquei, da nota fiscal eletrônica de entrada, que não foi escriturada, no começo, por isso que é importante essa coisa da educação, é impressionante o histórico. No primeiro rodada dessa malha da NFE não escriturada, um exemplo, né, assim, era 90% de omissão. Hoje, é bem menor esse número. Nossa, está vendo? Isso é o quê? A nota fiscal que está sendo escriturada, o crédito do ICMS ali gerado, o estoque que eu vou ter consciência, porque ele está registrando, eu vou saber que são 1.000 camisas, ao invés das 100, porque ele omitiu as outras 900 peças que ele deveria. Então, indiretamente, né, a autorregularização ela gera isso, o que é bom para o Estado, é essa arrecadação, é essa informação que eu estou tomando conhecimento. Então, aí voltando para você, eu acho, então, que você deve estar falando que a gente sente, caminhando, nesse caminhar meu até, né, a dor do contador, ela tem um nome, que é malha fiscal. E, na minha visão, ela se deve a isso. Eu tinha um cenário, que era um cenário que o contador estava acostumado a não ter esse fisco onisciente, eu não sei nem que nome que eu uso para isso, assim, mas é agora aquele fisco que, em tempo real, ele está sabendo de tudo e que ele joga para o... E é você que eu até digo, você pode ver em qualquer palestra minha, que eu sempre começo, nossa, vocês são heróis, que eu digo mesmo, que o contador, para dominar e tal. A gente reconhece, é por isso que a gente faz esse esforço, né? Quem me vê lá no grupo tudo, vê o quão realmente o grupo que está lá de servidores, interessados mesmo na coisa. Aí a gente vê que tem esse problema, sabe? Assim, havia, então, né, uma certa deficiência, talvez, de conhecimento, não sei, assim, dos contadores que não sabiam a legislação que deveriam aplicar para um retorno de uma mercadoria e uma devolução. Muda muito, né? Aí faziam errado. E era porque queria, não, né? Assim, aí a malha ela veio até para isso, essa proximidade nossa de chegar, a gente já percebeu isso, a gente fez até tipo top 5 de equívocos que a gente via, nossa, eles devem estar uma contingência,
qual é a nota que lança? É a da contingência? Como é que foi o cancelamento? Que a gente já observa isso e tantas outras coisas, sabe? Assim, a malha de diferença de declarado e não pago. É o DA que é emitido com código de receita errado. É o cliente que o contribuinte que é do Prodesem, que tem um código de receita do pagamento lá, que é de ICMS importação, que não tem nada a ver. Então, assim, é uma malha, então, que, por isso que eu até falei, ela está exigindo do contador, que é quem lança esses documentos, um grau de domínio de tudo, né? Assim, se avolumou, eu acredito realmente o trabalho e tudo, e por isso que você sente essa... Mas não é bem assim. Sistema, aí, voltando agora para você, com relação a sistema, naquela palestra, pasmem, o problema deles também era... Que até a gente disse, não, mas isso é o livro e comércio, mercado, eu não posso intervir na iniciativa privada. O que eles reclamaram era dos provedores dos sistemas, que não estão capacitados, né, os que tem aqui, para vender o programa que eles precisavam, se a gente podia restringir entre 2, 3, não era alguma coisa assim naquele dia da palestra. Foi nesse sentido até que foi mais grave, né? Que a gente não pode dizer, esse aqui não está, o sistema dele não é bom, não comprem. Eu não posso, enquanto Estado, dizer isso, né? Aí foi mais ou menos assim. E com relação a... Você fez muita coisa. A sua primeira foi os critérios, tá? Eu vou começar, então, assim, rapidamente. Como eu falei, a lei do PAT, que é do processo administrativo tributário nosso, quando ela fala em denúncia espontânea, ela vai falar lá no artigo 85. Lembram que eu disse que a gente tem um conceito mais elástico de denúncia espontânea? A gente tem lá, no parágrafo, esse dispositivo que diz que, mesmo o Estado se antecipando ao contribuinte, dizendo do equívoco, ele pode gozar dos benefícios da denúncia espontânea, como está lá no 136, 138, né, professor? É o 6 ou é o 8, lá do CTN. Aí, o regulamento do PAT, lá no artigo 57, é que ele vai dizer as hipóteses em que vai haver você me desconcentrou. Mas o que eu quero chegar é assim, a raiz, o fundamento de validade, cuja culminância é a instrução 46 de 2021, é ela justamente que é o marco regulatório mais esmiuçado que vai responder a sua pergunta, que ela vem, fundamento de validade dela, artigo 57, o artigo 271A do regulamento do PAT, o 85.2 da lei, e é o que vai dizer, basicamente, lá a gente usa até a terminologia que está no PAT, que mais lá a gente chama assim popularmente, mas todo cruzamento eletrônico de dados, né, a Fazenda pode cruzar isso fora da malha, porque a gente tem outros sistemas, né? Então, cruzamento eletrônico de dados que gera omissão, inconsistência, como que eu trato isso? Vai estar lá, primeiro você vai consultar no portal do contribuinte, depois a gente ainda vai lhe chamar no comunicado, e eu vou lhe dar ainda o benefício da denúncia espontânea. Se você não atender nem lá no portal, nem no comunicado, e eu, de fato, expedir um chamamento com viés já de ação fiscal, mas está lá tudo bonitinho, tá? Então, se a gente tem esse norte, temos. IN 47 de 2021. Muito bom. Doutor Guilherme. Oi. Não, com relação à pergunta ali da Silvana, né, contadora, o Conselho de Contabilidade tem cadeira lá no Conselho de Contribuintes, né, Conselho Tributário Municipal, lá que é a segunda instância administrativa. Eu lembro, né, que quando mudou o sistema para a ADM-FIS, que é a parte da fiscalização em si, principalmente do ISS, né, dos autos de infração, ficou combinado com o Conselho que dariam-se, né, uma educação, né, um estudo, né, palestra, até para dizer como seria esse novo sistema. Né. Eu posso até ver como é que ficou isso, porque isso aí foi no início, meados de 2021, isso, que houve, né, essa alteração lá, né, e a informatização terminou ano passado. Tá? Aí eu posso ver lá com eles, né, como é que ficou essa questão. Mas até é bom, né, ter esse feedback também do contribuinte para a gente, né, poder passar lá para a administração tributária. Com relação aos critérios, assim, eu não me recordo se na terceira ou na quarta. A partir do momento que o contribuinte não emite a nota do ISS, a partir da quarta, ele tem que emitir uma avulsa, se o sistema trava. Ele é obrigado a regularizar. Né? Acho que desde 2021 também, né, já se parametrizou isso, tá? Com relação à questão lá do ISS. Agora,
critérios assim jurídicos, digamos, né? Melhor dizer, interpretativos, né? Para os fiscais. É a possibilidade de se fazer a autorregularização, né? Que ela se dá a partir de uma fiscalização orientativa, né? Uma fiscalização educacional, tudo é uma porta aberta, desde que não tenha ocorrido contribuinte em fraude, né, reincidência, ou que ele esteja criando embaraços para, né, para a fiscalização. Tá? Então, em termos disso, né, o município está ali bem aberto com relação a isso. Agora, a questão de sistema, eu conversando com os fiscais, é pelo ADM-FIS, eles cruzam algumas informações, ali eles têm, sim, com isso, né, com essa possibilidade de se bloquear a nota, a partir da quarta, se não me engano, né, ser obrigado a emitir avulsa, a gente já tem uma lista ali, né, um cadastro realmente, né, que a gente diz, né, que são os contumazes, né, o próprio nome que se dá, e que realmente ali não tem como. Já, o auto-fração ele já é praticamente lavrado direto. Do cadastro econômico do contribuinte. E isso é um grande problema para a gente na ponta da cobrança, né? Lá na Procuradoria, que na Procuradoria a gente está na dívida ativa, o crédito já está escrito dívida ativa e a gente vai cobrar. Judicialmente, e fazer as defesas, né, judiciais e eventualmente administrativas quando, né, vá contra a municipalidade. A grande questão do cadastro, eu vou ser muito sincero, né, o que a gente tem feito na parte econômica, que a gente conseguiu ter um avanço, foi ali no Facilita, com a migração do Facilita, por quê? Principalmente com as empresas baixadas, antes de 2019 para trás, é o caos. Por quê? Porque o contribuinte dava baixa na empresa, né? A Receita e a Judicial sabiam, só que ele não cumpriu com a obrigação acessória de avisar ao fisco. A partir de 2019, com o Facilita, começou a ter esse cruzamento de informações. E com o Facilita, que a gente conseguiu, né, fazer, na medida do possível, né, de uma forma mais eletrônica, uma atualização cadastral. Agora, claro, o que nós fazemos ali? Por exemplo, principalmente com alteração societária, né, baixa da empresa, né, tudo vinculado à questão de cadastro econômico. Tudo que chega, pelo menos lá na Procuradoria, tanto lá na CAF, né, que é a Coordenadoria de Auditoria Fiscal, lá da CEMEC, agora é Cefaz Municipal, e lá na Procuradoria na Dívida Ativa, tudo que tenha algo de alteração cadastral da parte econômica, assim como no imobiliário também, a gente manda, né, para o setor lá do cadastro econômico, que fica ali no térreo. Tá certo? Agora, sim, em termos de evolução, nos ajudou muito, com o cruzamento de dados facilita, mas a gente tem um acervo ali, né, um passivo ali de, né, defeitos de cadastro que nós vamos vendo a partir da própria cobrança. Porque o que acontece, até em termos cadastrais, né, com a própria cobrança, né, e principalmente extrajudicial via protesto, é que a gente consegue também, né, não tem uma função só arrecadatória diretamente, mas tem uma função indireta, né, de atualizar o nosso cadastro. Porque aí sim, obviamente, né, foi protestado um sócio, né, gerente, sócio-diretor lá da empresa, tá certo. Você fala, não, a empresa já foi baixar tal, a gente faz uma higienização da dívida toda. Faz não só a higienização da dívida, como a gente faz a linha do tempo para fins de atualização de cadastro também. Até porque a gente não, né, para avisar a própria Cefaz que não adianta ficar lançando o crédito inexistente, né? Eu acho que a pergunta da Silvana é muito pertinente, sabe? Na verdade, é uma pergunta misturada com depoimento. Essa é uma realidade que na advocacia nós enfrentamos também. Nós nos deparamos diariamente com contadores e com empresários que têm esse mesmo tipo de dúvida, dizer tudo muda muito rápido, tudo acontece muito rápido, e como é que a gente tem acesso à informação, a gente quer fazer tudo certo. Tenho alguns clientes que chegam para mim e falam, Bruno, eu sei que é muito difícil a gente chegar no 100% certo, porque pode vir um fiscal lá na frente, ter uma interpretação diferente, mas como é que a gente chega o mais próximo do certo? Como é que a gente está respaldado? Como é que eu demonstro aqui minha boa-fé? Então, é esse sentimento que
que permeia muito essa discussão até de gestão de risco e a importância da advocacia e da contabilidade nessa atividade. O que eu diria aqui com relação a Cefaz, porque município virou Cefaz agora também. Então, Cefaz Estado e Cefaz Município. Eu acho que o Estado tem mostrado, de uma maneira muito ativa, como deve ser feito. O contribuinte arretado, acho que é uma iniciativa exemplo no Brasil inteiro, de como essa relação entre contribuinte e fisco pode ser melhorada, pode ser aprimorada, a importância dessa relação olho no olho. E eu acho que, e aí é uma pequena crítica, mas crítica no sentido de querendo algo construtivo, no sentido de falta isso um pouco ao município de Maceió. E se vou citar os grandes aí, Maceió e Arapiraca ainda mais. Falta um pouco desse trabalho que a Cefaz tem feito de aproximar a advocacia, de aproximar a contabilidade, de mostrar que o fisco municipal também quer ser parceiro para ajudar na construção aí de um mercado da economia de Maceió, economia de outros municípios. Um exemplo aí tem a mudança no sistema, no DTE do município, DTE, né? Do contencioso, o novo sistema do contencioso que está vindo aí. Então, talvez, Guilherme, seja uma oportunidade de você, na Procuradoria, encabeçar um pouco essa relação, trazendo a advocacia, trazendo a contabilidade, para que os nossos pleitos sejam postos, analisados, ponderados, e, se fizer sentido, isso ser incorporado também. É uma oportunidade para isso. A Cefaz tem com o secretário Santoro, que foi quando, até então, nos recebeu no ano passado com relação a isso, fez isso muito bem com a Comissão de Direito Tributário, abriu as portas da casa, com certeza a secretária Renata fará o mesmo, está nesse período de transição, claro, mas a secretária Renata tenho certeza que fará o mesmo também, de abrir as portas e apresentar o que a advocacia e a contabilidade tem de conselhos, de dicas, de dores, expressar as dores dos contribuintes e de que forma isso pode ser positivo para ambas as partes. Pessoal, nós já estouramos em muito o nosso tempo. É que, né, a conversa foi rolando, é o que eu não gosto de falar, eu fui deixando. Mas, enfim, então acho que já está na hora, a gente precisa encerrar. Alguém da mesa quer fazer alguma consideração final? Se quiser, a hora é agora. Só agradecer a oportunidade da Cefaz se colocar à disposição, outros eventos dessa natureza. A gente realmente, isso é a tônica realmente do contribuinte arretado, olhar no olhinho de vocês para sentir os dramas, né? Muito bom. Então, queria aqui, em nome da Comissão de Estudos Tributários, da OAB, agradecer a paciência, a confiança de todos vocês que vieram aqui prestigiar, aos meus colegas aqui da mesa, Elka, Guilherme, Bruno, muito obrigado. Esperamos que muito em breve a Comissão de Estudos Tributários possa realizar mais eventos, dando sequência aí depois do start desse primeiro que a gente fez. Fique com Deus, vão em paz. Boa noite, pessoal. Muito obrigado.